24, de que é relator o ministro Sepúlveda pertence. Requerente é o governador do Estado de Mato Grosso do Sul e requerido o Congresso Nacional. Senhora Presidente, o governador do Estado de Mato Grosso do Sul propôs ação direta de inconstitucionalidade com pedido de suspensão cautelar do parágrafo 13, introduzido pelo artigo 40 da Constituição Federal, também modificado pela Emenda Constitucional 20 de 98. Este é o teor atribuído pela Emenda Constitucional aos dispositivos referidos. Artigo 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos, etc. Parágrafo 13. Ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral da Previdência Social de que trata o artigo 201. Após defender a sujeição das normas constitucionais oriundas do poder constituinte derivado ao controle de constitucionalidade, afirma o proponente que o parágrafo questionado não teria observado a proibição constando do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. Aduziu, para tanto, estas alterações, no entanto, ferem o princípio federativo do Estado brasileiro, posto que interfere, SIC, na autonomia dos Estados na organização de seus serviços e do regime jurídico de seus servidores, na forma de participação dos entes federados no financiamento da Seguridade Social, na autonomia financeira e despreza a imunidade recíproca entre os entes federados quanto à estipulação de tributos. Com efeito, ao alterar o sistema próprio de previdência dos Estados, ao excluir servidores do seu regime próprio de previdência e incluir outros no regime geral, qualificou os Estados como contribuintes obrigatórios da Previdência Social, em total discrepância com as normas preexistentes na Constituição Federal, ferindo o Pacto Federativo do Estado brasileiro. Daí alegar a afronta aos artigos 1º, 5º caput, inciso 2, 18, 24, inciso 12, 25 caput e parágrafo 1º, 35 caput, incisos 1 e 5, 60, parágrafo 4º, 1, 149, parágrafo único, 150, 6A, 195 e tal, e 194, 195, parágrafo 1º da Constituição. Submeti ao plenário, em 27 de outubro de 99, o pedido de medida cautelar, indeferido por unanimidade. Esta emenda do julgamento da liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Seu cabimento afirmado no STF desde 1926 para questionar a compatibilidade de emenda constitucional com os limites formais ou materiais impostos pela Constituição ao poder constituinte derivado precedentes. Previdência Social, Constituição Federal, artigo 40, parágrafo 3º, conforme emenda constitucional 20. Submissão dos ocupantes exclusivamente de cargos em comissão, assim como os de outro cargo temporário de emprego público ao regime geral de Previdência Social. Arguição de inconstitucionalidade do preceito, por tendente a abolir a forma federativa do Estado. Implausibilidade da alegação, medida cautelar indeferida. 1. A forma federativa do Estado, elevada a princípio intangível por todas as Constituições da República, não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal e a priorístico de federação, mas sim daquele que o Constituinte originário concretamente adotou e, como o adotou, erigiu em limite material imposto às futuras emendas à Constituição. De resto, as limitações materiais ao poder constituinte de reforma, que o artigo 60, parágrafo 4º da Lei Fundamental enumera, não significam a intangibilidade literal da respectiva disciplina na Constituição originária, mas apenas a proteção ao núcleo essencial dos princípios e institutos cuja preservação nelas se protege. 2. À vista do modelo ainda acentuadamente centralizado, o federalismo adotado pela versão originária da Constituição de 88, o preceito questionado da emenda constitucional 20 nem tende a aboli-lo, nem sequer a afetá-lo. Já assentou o tribunal, MS 23047 pertence, que, no novo artigo 40 e seus parágrafos da Constituição, conforme a emenda constitucional 20, nela pouco inovou,
sob a perspectiva da Federação, a explicitação de que aos servidores efetivos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atual, assim como as normas relativas às respectivas aposentadorias e pensões, objeto de seus numerosos parágrafos. Afinal, toda a disciplina constitucional originária do regime dos servidores públicos, inclusive a do seu regime previdenciário, já abrangia os 3 níveis da organização federativa, impondo-se observância de todas as unidades federadas, ainda quando, com base no artigo 149, parágrafo único, que a proposta não altera, organizem sistema previdenciário próprio para seus servidores. Análise da evolução do tema no texto constitucional de 88, passando pela emenda constitucional 3 até a recente reforma previdenciária. A matéria da disposição discutida é previdenciária e, por sua natureza, comporta norma geral de âmbito nacional de validade, que a União se facultava editar, sem prejuízo da legislação estadual suplementar ou plena, na falta de lei federal, 24.12 e 40, parágrafo 2º. Se já o podia ter feito a lei federal, com base nos preceitos recordados no texto constitucional originário, obviamente não afeta, ou menos ainda, tende a abolir a autonomia dos Estados-membros, que assim agora tenha prescrito diretamente a norma constitucional sobrevinda. Parece não ter pertinência o princípio da imunidade tributária recíproca, ainda que se discuta a sua aplicabilidade a outros tributos que não os impostos. Há a contribuição estatal para o custeio da previdência social dos servidores ou empregados públicos. A alta aplicabilidade do novo artigo 40, parágrafo 13, é questão estranha à constitucionalidade do preceito e, portanto, ao âmbito próprio da ação direta. Em suas manifestações, tanto o advogado-geral da União quanto o procurador-geral da República opinam, com apoio nos fundamentos da cautelar, pela improcedência da ação. É o relatório do posso distribuir cópias. Sustentação? Não há sustentação. Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Senhor presidente, de início, cumpre asseverar que, desde o julgamento da cautelar, o parágrafo 13 do artigo 40 não foi objeto de nova emenda constitucional. Certo ainda que a modificação do caput do artigo referido pela emenda constitucional 41 não alterou substancialmente o quadro apresentado quando da propositura da ação no que interessa. Buscou-se apenas destacar, ante a consideração dos aposentados e pensionistas como contribuintes dos sistemas previdenciários estaduais, o princípio da solidariedade, que não afeta os argumentos da impugnação. A viabilidade do controle de constitucionalidade abstrato de emenda constitucional repressiva ou preventivamente, sob argumento de ofensa a princípio alçado pelo Poder Constituinte instituído, originário, a condição de intangível já está sedimentada na jurisprudência do Tribunal, conforme demonstram os precedentes citados quando o julgamento da cautelar e outros ulteriores. De resto, e para não cansar o Tribunal com a releitura do voto por mim proferido no julgamento da cautelar, adoto o parecer do então Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, que bem resumiu os fundamentos acolhidos naquela ocasião, verbis. No mérito, não se vislumbra contrariedade ao texto constitucional na norma incerta no parágrafo 13 do artigo 40, acrescido pela emenda constitucional 20. A alegação de afronta ao modelo federativo não prospera. É que, como bem assentado no julgamento da medida cauteladora, o modelo federativo incerto no texto constitucional não é aquele abstrato ou ideal, mas sim o definido pela própria Constituição da República. Nesse diapasão, não há que se falar em contrariedade ao modelo federativo sem se tomar como parâmetro os contornos previstos na própria Constituição brasileira. E tomando-se o perfil do modelo federativo, tal como estabelecido na lei maior, não há vício de inconstitucionalidade a fulminar o dispositivo ora atacado. Vale consignar, quanto muito esclarecedor, o seguinte trecho do voto de Vossa Excelência. Disse eu, então. Por isso, a exemplo que sucede com o princípio da separação dos poderes, também o da forma federativa do Estado, princípio erigido em cláusula pétrea de todas as Constituições da República, como tal, não pode ser conceituada a partir de um modelo ideal a priorístico, mas sim daquele, etc. Em 11 de 2 de 98, julgar medida cautelar, requerido no mandato de segurança 23047, na qual se pretendia a suspensão da votação da reforma da Previdência Social na Câmara dos Deputados, que culminou na emenda constitucional 20 de 98, esse tribunal indeferiu a liminar pela inexistência na referida proposta de qualquer preceito tendente a abolir os direitos e garantias individuais ou a forma federativa de Estado,
de modo a justificar a suspensão do processo legislativo por ordem judicial, informativo 99. Destaque, conquanto em sede de controle difuso, escolhendo o Supremo Tribunal, já manifestou entendimento de ser constitucional a norma ora impugnada. Em última análise, a questão cinge a saber se a incidência do regime geral de previdência ao servidor público ocupante exclusivamente de cargo, comissão, bem como de outro cargo temporário ou emprego público, implica a abolição de cláusula pétrea, no caso, a forma federativa do Estado. A resposta, indelevelmente, é negativa. O texto constitucional, ainda em sua redação original, já previa os contornos para o sistema previdenciário a todos os entes da Federação, sem que com isso patenteasse qualquer contrariedade. A autonomia dos Estados-membros, ao contrário do que querem parecer, as razões invocadas na peça vestibular limita-se à observância dos princípios esculpidos na Carta da República. Se essa autonomia, tal como pretendido, não encontrava amparo já na redação estabelecida pelo Constituinte originário de 88, com maior razão não se arrima na redação da Lei Maior que lhe foi conferida pela Emenda Constitucional 20. A valer, a redação original do parágrafo 2º do artigo 40, a lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, previa o tratamento da matéria por diploma infraconstitucional. Ao dela dispor por meio de emenda constitucional, culminou na atual redação do parágrafo 13 do mesmo artigo 40, o Constituinte derivado tão somente antecipou-se ao tratamento da matéria que poderia ser objeto de lei federal, versando sobre normas gerais previdenciárias, conforme disposto no artigo 24, 12, parágrafo 1º da Lex Legum. Se já o podia ter feito por meio de lei federal ordinária, a maior razão assiste ao tratamento da matéria por meio de emenda constitucional, cujo processo legislativo, impede lembrar, é de trâmite muito mais custoso. No que se refere à alegação de ofensa ao princípio da imunidade tributária recíproca dos entes federativos, vale colacionar o seguinte excerto do voto proferido por Vossa Excelência. Disse eu, pretende-se mais que a regra da emenda no que impõe às unidades federadas a correspondente contribuição para o custeio, segundo o regime geral da Previdência Social dos servidores e empregados públicos por ela abrangidos, ofenderia outro princípio básico da Federação, da imunidade tributária recíproca, etc. Certo o argumento civil de base, na ADINC 926, Sanches, para a suspensão cautelar da regra que fazia incidir sobre estados e municípios o IPMF. Cuidava-se, porém, de imposto, em relação aos quais é inequívoca a aplicabilidade do princípio da imunidade recíproca. Ainda que se possa entendê-lo aplicável também a outras ações tributárias de natureza similar, à primeira vista não parece ser o caso da contribuição estatal à Previdência Social dos servidores e empregados públicos. Por isso, aliás, antes do período, agora findo com a Emenda Constitucional 19, do regime jurídico único, jamais se contestou a validez da submissão ao Sistema Geral de Previdência Social dos empregados públicos contratados sob a CLT e da consequente incidência da contribuição patronal sobre os entes estaduais empregadores. Continua o doutor Brindeiro. Por fim, como bem salientado Vossa Excelência, a questão referente à alta aplicabilidade da norma constitucional atacada reforça da análise de sua constitucionalidade no que exorbita do estreito exame peculiar ADIM. Destaque forçoso concluir que não há, de fato, assentou o tribunal por diversas vezes que a imunidade tributária, encerrada no artigo 156-A da Constituição, refere-se apenas aos impostos, pelo que não pode ser invocada na hipótese de contribuições previdenciárias. Citam-se os precedentes. É que tal modificação apenas afastou o caráter facultativo da instituição da contribuição para custeio do regime previdenciário pelos Estados-membros, Distrito Federal e municípios, tornando-a compulsória. Certo que, reportando-se ao artigo 40, restringiu o universo dos contribuintes da exação instituída pelos entes federativos locais aos seus servidores efetivos. Ora, a efetividade somente é adquirida através da aprovação prévia em concurso público, excluídos, portanto, os ocupantes dos cargos em comissão e os temporários. De tudo, julgo improcedente a ação direta. É o meu voto. O eminente relator julga improcedente a ação. Há divergência? Tribunal unânime. O ministro apenas lembraria, o ministro pertence, em abono ao voto de Vossa Excelência, uma tentativa de adensar um pouquinho que seja
os fundamentos lançados por Vossa Excelência, eu lembro que a Constituição de 88 trouxe, entre tantas inovações, essa de abrir um capítulo para toda a administração pública. O capítulo de número 7, do título especificamente devotado à organização do Estado, ou seja, a organização do Estado Federativo Brasileiro, a incorporar, portanto, não só a pessoa jurídica central, que é a União, como todos os demais entes chamados de periféricos desse modelo federativo brasileiro. E esse capítulo da administração pública, inspirado na Constituição Portuguesa, de 1976, ele, desde a redação originária, é inequivocamente incorporante de todos os poderes de todas as pessoas federadas. A redação não mudou do 37, a não ser para adicionar, para absorver o princípio da eficiência, que foi introduzido pela emenda 20. Mas a redação era essa mesma, a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, etc., etc., etc. E nesse capítulo da administração pública, a Constituição originária avançou o regime jurídico dos servidores públicos. É evidente que esse regime jurídico prossegue com as leis, mas ele tem seu ponto de partida na própria Constituição e, de modo especialíssimo, o regime jurídico dos servidores estatutários. Sabido que essa categoria de servidores é binária, porque se refere tanto aos servidores investidos em cargos de provimento efetivo, como nos cargos de provimento em comissão. Daí a dizer que a redação do parágrafo 13 do artigo 40, por efeito da emenda, foi a emenda 20. Depois foi mudada pela 41. Foi mudada pela 41, mas sem alteração, de pelas... substância. Daí a dizer que ofende o princípio federativo, me parece uma afirmação descabida, sem amparo nessa peculiaridade da nossa Constituição, desde a sua redação original. Parágrafo 2º deste artigo 40, na versão originária, determinava que a lei disciplinaria a aposentadoria nos cargos temporários. E lei que, pelo menos em suas normas gerais, seria de competência da União, na conformidade do artigo 24. O Supremo sempre disse isso. E demais, o grande objetivo do parágrafo 13, agora adversado, foi desonerar o Tesouro. Foi desonerar o Tesouro, impedindo ou limitando o acesso a benefícios ditos estatutários, remetendo, portanto, essas categorias dos servidores nomeados em comissão e ocupantes de cargo temporário ou de emprego público para o regime geral da Previdência através de um sistema de autocusteio ou de autofinanciamento dos respectivos benefícios à látere de um custeio diretamente imputado ao Tesouro. Me parece que o grande objetivo foi esse, desonerar o Tesouro, deixar as aposentadorias diretamente estatutárias ou os benefícios diretamente estatutários só para os ocupantes de cargo efetivo. Não me parece que isso significa um movimento recentralizador, no sentido de prestigiar a União e desprestigiar as pessoas jurídicas federadas periféricas.
Eu acompanho o voto de Vossa Excelência com toda tranquilidade. Portanto, o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto do relator, julgou a ação improcedente. Ministra Carmen Lúcia, Vossa Excelência é relatora do mandado de segurança 26.163, impetrante Ofirnei da Conceição Sadala, impetrado o Conselho Nacional de Justiça. Eu prestei as informações, ministra Carmen Lúcia, na condição de presidente do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, eu vou passar, embora não haja propriamente impedimento com essa minha esquizofrênica posição de presidente das duas casas, vou passar a presidência ao ministro Gilmar. Não vou mais assim. Informações para não ficar impedido. Temos 7, né, agora? Quantos? Ausentante a ministra ela. Vai. Não. Matéria administrativa. Mas é a DIN, né? Não, mandado de segurança. Manda Ah, segurança. agora é o mandato de segurança, então tá certo. Qual a palavra? Tem a DIN. Mandado de segurança. Senhor presidente, trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Orfinei da Conceição Sadala e outros, que são candidatos aprovados no 7º concurso público para juiz de direito substituto do Amapá, contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça, datada de 29 de agosto de 2006, que anulou aquele certame nos autos do procedimento de controle administrativo PCA número 198. Os impetrantes sustentaram que o PCA número 198, que foi instaurado perante o Conselho Nacional de Justiça, é resultado da representação do senhor Marcelo Costa Matos, que, aspas, sem possuir qualquer interesse administrativo ou vínculo com o referido certame, pois sequer inscrito no mesmo, serviu de barriga de aluguel ou marionete de pessoa oculta e insatisfeita com sua posição e reprovação no concurso. Naquele PCA, teriam sido relatados vícios ocorridos nas 3 primeiras etapas do certame apontados na representação, basicamente consistindo eles. Na primeira fase, a prova não teria sido divulgada por qualquer meio nem distribuída aos candidatos. B, todas as questões referentes à disciplina de direito administrativo seriam cópias das do concurso realizado no Estado de Minas Gerais em 2005. C, todas as questões referentes a direito constitucional teriam abordado somente assuntos locais e sem importância. Na segunda fase, dizem ainda naquela representação, o examinador de direito constitucional teria abordado excessivamente assuntos locais, incluindo questão tributária inconstitucional. E na terceira fase, dos 30 candidatos que se submeteram à prova de sentença, somente 11 foram aprovados, sendo que 10 fazem parte de uma lista de assessores, ex-assessores e filha do desembargador do Tribunal de Justiça do Amapá, e que, coincidentemente, apenas os amapaenses com vínculos no Tribunal de Justiça foram aprovados, o que feriria os princípios constitucionais da igualdade, da moralidade e da competição. Em 31 de julho de 2006, o Conselho Nacional de Justiça deferiu, aspas, medida liminar para suspender o andamento do 7º concurso público para o juiz de direito substituto do Estado do Amapá. Após manifestação do presidente do Tribunal de Justiça e dos interessados, entre os quais os ora impetrantes, o Conselho Nacional de Justiça, em 9 de agosto de 2006, reconsiderou uma liminar inicialmente deferida para sustar o andamento do certame e autorizou a continuidade do concurso até sua etapa final, ficando suspensa a nomeação e a posse dos candidatos aprovados. Nesta mesma data, 9 de agosto de 2006, nova representação foi levada ao Conselho, agora por Daniela Carvalho Lobato, na qual se apontavam vícios nas provas de sentença civil e penal, sob o argumento de que os candidatos aprovados, todos do Estado do Amapá, teriam sido beneficiados, sem, entretanto, ali se provar qualquer das supostas ilegalidades afirmadas. Os impetrantes asseveraram, na inicial da presente ação, que, aspas, em sessão realizada no último dia 29 de agosto do ano passado, o plenário do Conselho Nacional de Justiça, invertendo a ordem da pauta, pois o PCA 198 seria o 16º a ser apreciado aproximadamente às 14 horas,
passou a ser o terceiro naquele dia, além de não ter sido oportunizada a sustentação oral previamente requerida pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, desembargador Raimundo Valles, e julgou em 15 minutos um feito de grande importância para as partes envolvidas e para a sociedade amapaense. Resultado daquele julgamento foi a anulação do 7º concurso público para provimento de cargos de juiz de direito substituto da Justiça Estadual do Amapá. Os impetrantes alegam que não teria sido dada oportunidade de ter ciência e participação durante a instrução e o julgamento do feito, diante, aspas, da ausência de prazo para que o Tribunal de Justiça do Amapá e os candidatos litisconsortes procedessem à manifestação final, a contrariar o disposto no artigo 44 da Lei 9.784 e da ausência de motivação, pronunciamento específico, sobre as alegações de cada um dos litisconsortes, ou seja, não foram enfrentadas todas as questões controvertidas, em descumprimento, segundo eles, ao artigo 93, incisos 9 e 10 da Constituição e aos parágrafos 1º e 2º do artigo 38 da Lei 9.784. Afirmam ter havido cerceamento de defesa durante a sessão plenária do Conselho Nacional de Justiça, quando o presidente do tribunal daquele Estado tinha requerido a produção de sustentação oral e teve seu pedido, aspas, indeferido no momento em que inverteram a ordem da pauta, que seria às 14 horas para um pouco mais de 10 horas da manhã, com prejuízos sérios e irreversíveis à defesa, porque sequer possibilitaram a entrega dos memoriais elaborados pelo Tribunal de Justiça. Teria sido, portanto, ofendido também os artigos 56 e 57 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Afirmam ainda que a nulidade do procedimento perante o Conselho decorreria da inobservância do artigo 97 do Regimento Interno, na medida em que o relator não poderia, a um só tempo, no momento da análise do mérito, ter reconhecido a ilegitimidade do requerente, Marcelo Costa Matos, e de ofício instaurado e aproveitado o procedimento de controle administrativo em curso. Eu indeferi a liminar requerida porque não atendia o pedido, não atendia os requisitos previstos no artigo 7º, inciso 2 da Lei do Mandado de Segurança. Em suas informações, a ministra Ellen Grace, digna presidente do CNJ, relator ter sido fundamento da anulação do concurso o seguinte, aspas, somente após a publicação da concessão de liminar pelo CNJ para suspensão do certame e quando já findas as 3 fases iniciais do concurso, o sítio do Tribunal de Justiça do Amapá publicou o teor das provas objetivas, discursiva e de sentença. B. A aplicação da prova objetiva, a publicação do resultado e do rol dos aprovados ocorreram no mesmo dia, 10 de junho de 2006, um sábado, e considerando o prazo de 24 horas para a interposição de recurso contra a soma dos pontos do gabarito, este deveria ter sido protocolizado no domingo, o que não é razoável. C. A execução do certame foi feita em apenas 2 meses. D. Várias questões de direito administrativo consistiam em cópia exata da prova aplicada no concurso realizado em 2005 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E. Havia questões envolvendo expressões e palavras regionalizadas, quando poderiam ter sido utilizados termos de conhecimento geral. E F. Dos 30 candidatos submetidos à prova de sentença, apenas 11 foram aprovados, dos quais 9 têm ou tiveram vínculo com o Tribunal de Justiça do Amapá. Em 8 de fevereiro, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da segurança, salientando que a decisão impugnada não se revestiria de qualquer ilegalidade, pois o CNJ, aspas, tem legitimidade para, de ofício, proceder à fiscalização dos atos administrativos praticados pelos órgãos do Poder Judiciário e ainda que a sua atribuição é fazer o acompanhamento de todo e qualquer ato administrativo emanado dos órgãos jurisdicionais, do qual possa advir violação aos princípios garantidos no artigo 37 da Constituição. É o relatório, senhor presidente. Pelos impetrantes falará doutor Alessandro Brito. Você tem a palavra. Excelentíssimo presidente, ministro Gilmar Mendes, excelentíssima relatora, ministra Carmen Lúcia, excelentíssimos ministros, ilustre procurador-geral da República, o caso em apreço, como relatado pela ministra Carmen Lúcia, versa sobre a condução do procedimento de controle administrativo 198 de 2006 do Conselho Nacional de Justiça, que anulou o 7º concurso público de provas e títulos para provimento de cargo de juiz substituto do Estado do Amapá. Excelentíssimos ministros, resta comprovado nos autos a ilegalidade do procedimento adotado pelo Conselho Nacional de Justiça quando a anulação do referido concurso, face às violações das regras procedimentais do regimento interno daquele órgão, das leis federais
e dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O procedimento de controle administrativo 198 fora motivado por duas representações, idênticas no conteúdo e na forma. A primeira, apresentada pelo senhor Marcelo Costa Matos. A segunda, pela senhora Daniele Carvalho Lobato. Esta última, apócrifa e com CPF apontado como inexistente pela Receita Federal. A série de atropelos e ilegalidade constante no procedimento de controle administrativo 198 inicia-se com a concessão de medida liminar que suspendeu o certame, motivada unicamente pela dúvida daquele relator quanto à igualdade de condições dos candidatos. Ressalta-se que o regimento interno do Conselho Nacional de Justiça não prevê concessão de medida liminar no procedimento de controle administrativo. Mas esta mesmo assim foi concedida. Ilegalidade que é agravada pela ausência de determinação da oitiva dos supostos beneficiários do ato impugnado, conforme determina o artigo 98 do regimento interno daquela casa. Apresentadas as devidas informações pelo Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, juntado toda a documentação do concurso, aquele relator resolveu reconsiderar sua decisão, autorizando a continuidade do concurso e intimando o senhor Marcelo Costa Matos a justificar seu interesse no procedimento instaurado. Prosseguido o certame, realizada a última fase, prova oral, cujo resultado foi divulgado em 25 de agosto de 2006. 4 dias depois, o Conselho Nacional de Justiça, seguindo o voto daquele relator, resolveu reconhecer a ilegitimidade do representante, instaurar de ofício procedimento de controle administrativo e anular incontinente o 7º concurso público de provas e títulos para provimento de cargo de juiz substituto do Estado do Amapá. Excelentíssimo ministro, no período compreendido entre a revogação da liminar, a conclusão do concurso e o julgamento do mérito do procedimento de controle administrativo, não existe fato novo que justifique o voto daquele relator. Ao contrário, o que consta nos autos é a retratação do senhor Marcelo Costa Matos. Abre aspas. Senhor relator, tendo em vista os fatos acima mencionados e esclarecido com a prestação de informações do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, entendemos que não subsiste causa que macule o regular andamento do certame. O representante aproveita o ensejo para expressamente pedir desculpas a cada membro e servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, bem como aos candidatos aprovados até o momento. Diante do exposto, o representante requer o arquivamento do presente feito, a fim de que seja dada normal continuidade ao certame. Mojimirim, 11 de agosto de 2006. Fecha aspas. Excelências, aquele relator omitiu esta retratação dos seus pares, dos impetrantes e do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. A ocultação da retratação do senhor Marcelo Costa Matos ultrapassa a questão de legitimidade ou ilegitimidade deste. Trata de fato superveniente, do qual os impetrantes não foram intimados. Só vieram a tomar conhecimento quando xerocopiava o procedimento administrativo para manejar o presente mandado de segurança, ferindo o direito assegurado no artigo 44 da Lei 9784, aplicada subsidiariamente ao regimento interno do Conselho Nacional de Justiça, que garante prazo para apresentação de alegações finais, direito que não fora concedido às partes, afrontando gravemente o contraditório e a ampla defesa. Atitude legal como esta já foi rechaçada por esta Corte quanto do julgamento do mandado de segurança 23.550 da relatoria do eminente ministro Sepúlveda Pertence. Esta Corte há muito tempo vem sedimentando a obrigatoriedade do respeito aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa nos processos administrativos, conforme o julgamento do mandado de segurança 23.358 da relatoria do eminente ministro Celso de Mello, mandado de segurança 24.268
da relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes. Recurso extraordinário 158543, da relatoria do eminente Marco Aurélio. O Conselho Nacional de Justiça também fulminou em nulidade absoluta o referido procedimento, quando da inobservância das regras procedimentais do artigo 97 do seu regimento interno. Eis que inexistiu expressa proposição do relator ao plenário para a instauração de ofício de novo procedimento de controle administrativo. O que houve foi o aproveitamento de procedimento já instaurado e a adoção dos argumentos ventilados e não comprovados na representação. Representação esta já retratada. Excelências, outra ilegalidade é a desobediência dos artigos 56 e 57 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Já que, embora o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá tenha solicitado tempestivamente para fazer sustentação oral, o procedimento de controle administrativo, que seria o 16º a ser apreciado naquele dia, passou a ser o 3º, frustrando a entrega dos memoriais e impedindo o uso da palavra pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o que também gerou grave cerceamento de defesa. A inversão da pauta com a frustração de sustentação oral causa nulidade absoluta do feito conforme o julgamento do recurso em habeas corpus 85.443, também da lavra do eminente ministro Sepúlveda pertence. Ilegalidade também ocorreu com a inobservância pelo Conselho Nacional de Justiça de que, a favor do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, milita a presunção de veracidade dos atos praticados no concurso, cuja consequência é a inversão do ônus da prova, já que, no caso do exame, as únicas provas produzidas foram por aquele tribunal. Recentemente, o mesmo Conselho Nacional de Justiça buscou aplicar o regramento da Lei 9784, de 99, quando do julgamento do pedido de liminar no procedimento administrativo 510, de 2007, contra o concurso da magistratura do Rio de Janeiro, o conselheiro, então relator, Alexandre de Moraes, determinou diversas providências: envio de provas, de notas, depoimento de pessoas envolvidas, prestação das informações por examinadores, dentre outros. Mas, no caso do exame, nenhuma outra diligência foi adotada além das informações do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Por isso, a desconstituição de presunção de veracidade, que deveria advir de prova cabal e irrefutável, não ocorreu. Excelências, outra ilegalidade existente no procedimento de controle administrativo 198 é a lesão ao artigo 93, inciso 10 da Constituição Federal, que garante motivações das decisões. Eis que não houve análise das teses apresentadas pela defesa e os argumentos formulados na representação palmilharam no campo das conjecturas, sem qualquer respaldo probatório. Durante a instrução, apenas o Tribunal de Justiça colecionou provas, não havendo, portanto, motivos justificadores para a anulação do concurso. Em verdade, o Conselho Nacional de Justiça não utilizou, nem tem utilizado critérios de razoabilidade e proporcionalidade ao analisar a regularidade dos concursos da magistratura, restando ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá o triste fardo de ver sua credibilidade afetada face à injusta anulação do certame. Finalizando, é importante mencionar as fragilidades das alegações deduzidas nas representações. Em relação à publicidade, a publicação das provas era realizada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, o que foi constatado por aquele relator quando da reconsideração da sua liminar. Quanto ao prazo recursal, este existiu, conforme o artigo 23, 97 e o cronograma operacional do edital. A prova objetiva, por exemplo, teve prazo recursal de 2 dias úteis, tendo os recursos sido apreciados pela banca examinadora no 3º dia útil, o que também foi constatado pelo aquele relator quando da reconsideração da sua liminar. No que tange à identidade das questões de direito administrativo, com as do concurso do Estado de Minas Gerais, vale ressaltar que foram poucas as questões copiadas, bem como que não há qualquer impedimento legal no uso de questões de concursos passados. E o mais importante,
não houve indícios de quebra de sigilo ou vazamento de informação favorecendo qualquer candidato. Quanto às questões ditas regionais, estas abordaram atos normativos locais, Constituição Estadual, Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, Regimento do Tribunal Regional Eleitoral, de conteúdo estritamente jurídico e constante no edital, e não de cunho histórico, geográfico ou literário, como detectado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, quando o julgamento do procedimento administrativo 348, relativo ao concurso da magistratura de Santa Catarina, que mesmo reconhecendo o manifesto do regionalismo naquela situação, o Conselho Nacional de Justiça manteve as questões, tendo o concurso prosseguido, pois está em sua fase final. No que tange às violações dos princípios da isonomia e moralidade, cabe destacar que nunca houve quebra dos princípios constitucionais. E se no concurso ocorreram aprovações de vários amapaenses, deve-se à indiscutível capacidade dos aprovados. Capacidade esta que o próprio relator reconheceu, em razão das diversas aprovações em concursos públicos, tanto no Estado do Amapá, como em outras unidades da Federação. Aprovações para a magistratura, Ministério Público, delegado de polícia, tabelião de cartório extrajudicial, entre outros. O procedimento de controle administrativo 98, como demonstrado, fora conduzido a arrepio da lei, baseado em conjecturas, suposições e insinuações. Algumas delas ofensivas ao Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, aos impetrantes e aos amapaenses. Não há qualquer prova concreta de prejuízo de qualquer candidato. Provas, assim, de que os impetrantes estão sendo lesados e impedidos de exercer um cargo público, cujo direito de acesso lhe é público e subjetivo desde os instantes em que se submeterem em igualdade de condições com os demais candidatos. Excelentíssimos ministros, o Estado do Amapá é um Estado novo, mas é um Estado de um povo trabalhador, de um povo capaz. E os impetrantes, em sua maioria amapaenses, provam há exatamente 247 dias o gosto amargo da injustiça. Tiveram o sonho de uma vida frustrado por conjecturas e suposições. O sonho de servir a seu Estado. O sonho de servir ao seu povo. Por tudo isso, excelências, os impetrantes requerem a aplicação do artigo 249, parágrafo 2º, combinado com o artigo 515, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, antes as matérias fáticas e jurídicas comprovadas nos autos, para que seja concedida em definitivo a segurança para prosseguimento do concurso, com a consequente homologação e posse dos impetrantes. Obrigado. Quero inicialmente agradecer a participação do nobre advogado, mas como todos os argumentos que ele apontou foram devidamente equacionados, relacionados, não tem por que mudar o voto que tem por escrito e cuja leitura, então, passo a fazer, agradecendo realmente a contribuição trazida pelo advogado. Pelo ato questionado, nos autos do procedimento de controle administrativo 198, o Conselho Nacional de Justiça, aspas, decidiu reconhecer a ilegitimidade ativa do requerente inicial, que era o senhor Marcelo Costa Matos, mas, aproveitando o presente procedimento de controle administrativo, decidiu anular de ofício o 7º concurso público para provimento de cargos de juiz de direito substituto da Justiça Estadual do Amapá, regulado pelo edital número 1/2006, nos termos do voto do relator. Ausentes os senhores conselheiros tais, presidiu o julgamento a excelentíssima senhora conselheira, ministra Ellen Grace. Isto se deu no dia 29 de agosto de 2006. Na presente ação, os impetrantes alegam que teria havido, por parte do impetrado, Conselho Nacional de Justiça, cerceamento de defesa porque, a, não se possibilitou ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá fazer sua sustentação oral no julgamento do procedimento de controle administrativo 198, b,
O julgamento, apesar de marcado em pauta para ter início às 14 horas, teria ocorrido às 10 horas, e C, não lhes teria sido dada ciência para participação na instrução do procedimento e tampouco lhes teria sido concedido prazo para manifestação final. Se esclarecer logo de início que a pauta de julgamentos que foi anexada aos autos, a folha 173, explicita que os processos relacionados ali seriam apreciados na sessão plenária do dia 29 de agosto de 2006, a partir das 9 horas, estando o PCA 198 listado no item 16 da pauta. No dia 22 de agosto, o presidente do Tribunal de Justiça requerer em petição endereçada ao conselheiro relator do procedimento, Dr. Eduardo Lorenzoni, fosse concedida, aspas, ao tribunal representado o direito de sustentação oral perante o plenário do Conselho, bem como de preferência de julgamento no horário da tarde, visto que constam da pauta 49 processos e que o signatário se deslocará a Brasília apenas para aquele fim. Folha 183. Presidente de Justiça do Amapá tinha, pois, conhecimento de que a sessão seria iniciada às 9 horas, tinha pedido preferência de julgamento e esperava que, por constar em 16º lugar na lista de processo em pauta, o procedimento de controle 198 seria julgado apenas no período da tarde daquele dia. Não há notícia nos autos de despacho proferido pelo relator referente àquela petição, razão pela qual, por cautela, caberia ao presidente do Tribunal de Justiça estar presente à sessão desde o início do julgamento dos procedimentos em pauta para, então, antes de iniciada a votação do procedimento 198, reiterar o pedido, se fosse o caso, e exercer o seu direito de sustentar oralmente o seu ponto de vista, nos termos do parágrafo 2º do artigo 18 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, sendo que em nenhum momento há qualquer negativa por parte do Conselho Nacional referente a essa sustentação oral. Nem o presidente do Tribunal de Justiça estava presente, nem há reiteração do seu interesse em promover aquela sustentação oral. Diferentemente do que sustentam os impetrantes, há, portanto, de se concluir quanto a este item pela inexistência de cerceamento de defesa, pois a sustentação oral não ocorreu, não porque tenha sido negada, mas porque o Tribunal de Justiça do Estado do Amapá não estava presente à sessão no momento em que se deu o julgamento daquele procedimento. Constar o procedimento de controle administrativo 198 como item 16 da pauta não significava necessariamente que seria o 16º processo a ser julgado. O erro de estimativa de que o processo seria julgado apenas a partir das 14 horas não respalda a alegação de cerceamento de defesa. E, de resto, havia um pedido para que houvesse preferência. O julgamento do procedimento ocorreu no horário marcado em pauta, conquanto fora do horário estimado pela parte interessada. De tudo, não se constata qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta do Conselho Nacional de Justiça. Eu chamo a atenção para o que foi entregue no memorial, como um precedente desta Casa, da lavra do ministro Pertence na qualidade de relator, de que teria havido cerceamento de defesa por ausência de observância da pauta de julgamento no recurso ordinário em habeas corpus 85.443. Não, ali o que se tem na emenda literalmente é defesa, defensoria pública, a ausência de intimação pessoal da pauta de julgamento do recurso em sentido estrito. Aqui a pauta era pública, publicada, e, portanto, o que houve foi uma estimativa do horário em que se daria. Também não me parece prosperar a alegação dos impetrantes de que não lhes teria sido dado prazo para manifestação penal. Há uma porque, no deferimento da medida liminar pleiteada no procedimento, o conselheiro relator determinou expressamente fosse intimado o requerente expedido o edital de que trata o artigo 98 do Regimento Interno do Conselho, consta de folhas 81, evidenciando que as regras procedimentais pertinentes à espécie estavam sendo devidamente aplicadas. Tanto que o primeiro impetrante, Ofinei da Conceição Sadala, reconhece ter recebido comunicado eletrônico encaminhado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Amapá, informando da instauração do procedimento de controle administrativo. Está a folha 130. Também os impetrantes não fizeram juntar aos autos cópia de do procedimento de controle, de modo a viabilizar qualquer análise de atos interlocutórios praticados pelo Conselho, entre os quais poderia estar o suposto despacho concedendo ou denegando o prazo para a apresentação das pretendidas alegações finais. Este Supremo Tribunal Federal já se pronunciou de que, em sede de mandado de segurança, que se qualifica como processo documental,
não se admite dilação probatória, razão pela qual a prova haverá de ser pré-constituída, circunstância que afasta a discussão de simples conjecturas ou meras suposições ou interferências. É o mandado de segurança 23.652, de relatoria do ministro Celso de Mello. Trago ainda a colação a série de julgados no mesmo sentido. Os impetrantes asseveram que o artigo 97 do Regimento Interno do CNJ teria sido descumprido, não podendo-se reconhecer a ilegitimidade do primeiro requerente, Marcelo Costa Matos, para formular a representação que deu origem ao procedimento administrativo 198 e, em seguida, instaurar de ofício o procedimento e proceder ao seu julgamento sem que houvesse proposição do relator, conselheiro, procurador-geral da República ou presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. A respeito da possibilidade de instauração de ofício do procedimento administrativo, o regimento interno do Conselho Nacional estabelece em seu artigo 95 que o controle dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário será exercido pelo plenário do Conselho, de ofício ou mediante provocação, sempre que restarem contrariados os princípios estabelecidos no artigo 37 da Constituição, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade ou eficiência, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União. E quanto ao artigo 97, a instauração de ofício do procedimento de controle administrativo poderá ser determinada pelo Conselho, mediante proposição de conselheiro, do Procurador-Geral da República ou do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Foi o que se deu na espécie. O conselheiro Eduardo Curtis Lorenzoni, relator do procedimento de controle administrativo 198, propôs em seu voto, folha 69, que se procedesse à instauração de ofício ao controle administrativo da seleção questionada, aproveitando-se o mesmo procedimento já instaurado e, portanto, convalidando, nos termos do direito administrativo brasileiro, tudo quanto tinha sido até então formalizado. Deu-se, assim, cumprimento ao disposto no artigo 97 do Regimento Interno do CNJ, com o objetivo de resguardar exatamente os princípios previstos no artigo 37 da Constituição. Salientam os impetrantes que não teria havido pronunciamento específico sobre cada uma de suas alegações, pelo que o mencionado procedimento estaria eivado de nulidade, por desobediência ao disposto no artigo 93, incisos 9 e 10 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal já assentou que não há afronta ao artigo 93, incisos 9 e 10 da Constituição, quando a decisão for motivada, sendo desnecessária a análise de todos os argumentos apresentados e certo que a contrariedade ao interesse da parte não configura absolutamente a negativa daqueles dispositivos. Neste sentido, estou trazendo uma enormidade de julgamentos, chamo aqui a colação, como exemplo, o recurso extraordinário 140.370, de relatoria do ministro Pertence, o 418.416, do qual consta o seguinte: não há violação do artigo 5º, incisos 54 e 55, nem do artigo 93, 9 da Constituição, que não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas apresentadas pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Diz o ministro Pertence, exige-se apenas que a decisão esteja motivada. As demais alegações feitas pelos impetrantes e reiteradas aqui na tribuna foram no sentido de que, o concurso não estaria eivado de legalidade, pois a divulgação de todas as provas e resultados aos interessados teria sido realizada, e B, a identidade de questões subjetivas com concurso dos outros estados seria irrelevante. C, não se poderia aferir regionalismo nas provas objetiva e discursiva. E D, não teria havido tipo algum de ilegalidade em face dos aprovados que, como salientou agora o advogado, se deve a circunstâncias específicas e à boa qualificação dos concursados aprovados. Quanto às duas primeiras, no sentido quanto à assertiva de que a divulgação das provas e respectivos resultados teria sido feita, foi a própria presidente do CNJ, a ministra Ellen Grace, que afirmou, em suas informações, aspas, somente após a publicação da concessão da liminar para suspensão do certame e quando já findas as 3 fases iniciais do concurso, o sítio do Tribunal de Justiça do Amapá publicou o teor das provas objetivas, discursiva e de sentença. Folhas 1528. Quanto à alegada irrelevância da identidade de provas com outras aplicadas no concurso público realizada antes por Tribunal de Justiça de outro Estado, a afeição a termos regionais a impor dificuldades diferenciadas aos candidatos e a eventual comprometimento de servidores que pertenceriam aos quadros do Tribunal de Justiça amapaense,
Essas são questões que não podem ser analisadas na via processual do mandado de segurança. A análise desses atos demandaria reexame de matéria de fatos e provas que foram oferecidas à apreciação do Conselho Nacional de Justiça e que constaram daquele procedimento. E, segundo ele, contrariariam a legislação e tudo mais. O Supremo Tribunal Federal, na esteira da melhor doutrina e da pacífica jurisprudência que sedimentou e da literal legislação brasileira, afirma que isso não é espaço, não é tema, dado ao espaço admissível de ser aferido em mandado de segurança. Também, neste sentido, nós temos centenas de decisões, cito várias aqui, na impossibilidade, exatamente tomando como base alguns que se referem a processo administrativo disciplinar, inviabilidade do mandado de segurança para reexame de matéria de fato e de provas. O recurso de mandado de segurança 2475, relatoria do ministro Sepúlveda pertence. Evidente pretensão de reexame do conteúdo das provas que constaram do processo administrativo, inviável na via do mandado de segurança, relatoria do ministro, também Sepúlveda pertence, recurso de mandado de segurança 24.628, ministro Carlos Brito, recurso de mandado de segurança, servidor público, demissão por ato de improbidade, princípio da proporcionalidade, também no mesmo sentido. Enfim, todas as outras matérias submeter-se-iam ao crivo de provas, de fatos, e do que foi produzido nessa seara perante o Conselho Nacional de Justiça, que não podem ser reexaminados nessa fase. Pelo exposto, senhor presidente, senhores ministros, não vislumbrando o direito líquido e certo dos impetrantes que tivesse sido violado, menos ainda, ilegalidade ou abuso de poder que teria sido praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, eu voto no sentido de denegar a ordem pleiteada. Eminente relatora, portanto, denega a ordem. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, eu também denego a ordem e observo que o artigo 103b, parágrafo 4º, inciso 2 da Constituição, autoriza expressamente o CNJ a abrir procedimento de ofício e até desconstituir os atos considerados ilegais. Isso de um lado. De outro lado, convenci-me pelo minucioso voto da eminente relatora que realmente não houve cerceamento ao direito de defesa, porque os atos foram públicos, as partes foram informadas de todos os atos procedimentais, poderiam, se quisessem, oferecer a defesa no momento oportuno. Em terceiro lugar, o mais do alegado da tribuna e também na inicial do mandado de segurança é matéria de prova que não pode ser examinada nos estreitos lindes deste remédio. Portanto, acompanho integralmente a relatora. Joaquim Barbosa. Também acompanho, senhor. Ministro Carlos Brito. Senhor presidente, eu também, na linha do voto da relatora, não enxergo o direito líquido e certo ferido por ilegalidade ou abuso de poder do Conselho Nacional de Justiça. E na linha do voto do ministro Lewandowski, também lembro que o Conselho Nacional de Justiça é detentor de uma competência genérica que bem se aplica a esse caso. Líteres, compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, etc. E no rol das competências específicas também do Conselho Nacional de Justiça, a Constituição embute uma que é milimetricamente aplicada a esse caso. Zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício, ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do órgão do Poder Judiciário, e esse arremate me parece também expressivo, podendo desconstituí-los, revê-los, ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, etc., etc. O voto da eminente relatora é convincente, afastou um por um todos os fundamentos esgrimidos pelo impetrante, de modo, senhor presidente, que eu também denego a segurança. Presidente, quanto à atuação em si do órgão,
o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 103b da Constituição Federal prevê não só a atuação de ofício, como também mediante provocação. E aqui não há especificidade sob o ângulo da autoria da provocação. Entendo que qualquer cidadão pode levar ao Conselho notícia de desvio de conduta no âmbito da administração de um órgão integrante do Judiciário, no âmbito de um tribunal. Se houve realmente a declaração de ilegitimidade do representante, a meu ver, se caminhou aí para uma demasia, restringindo-se o que o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 103 não restringe. A meu ver, distinguiu-se considerado possível interesse jurídico do representante. Esse interesse jurídico está na integração à própria sociedade. Ministro, se eu puder, se Vossa Excelência me permite, só para deixar claro exatamente dentro da linha que Vossa Excelência acaba de afirmar. Quando o presidente do Tribunal de Justiça prestou as informações e alegou a ilegitimidade do requerente, Marcelo Costa Matos... Não estaria ele habilitado para a prática dos atos da vida civil, não? Pois é. Não é o caso. Enfim, o conselheiro Eduardo Lorenzoni, então, instou para que ele se manifestasse sobre qual o seu interesse, uma vez que se alegava. Ele nem participou, ele está servindo, como diz na petição inicial da impetração de barriga de aluguel. Mas é jurisdicionado. E aí ele vem e afirma o seguinte, que que ele tinha feito aquilo no exercício, como todo cidadão, de ver cumprido o artigo 37, e que ele estava no exercício do seu direito de petição. Porém, após as informações do presidente do Tribunal de Justiça, ele tinha ficado satisfeito com as informações e que ele, então, pedia desculpas aos membros do Conselho e pediu o arquivamento. Só que o Conselho já tinha tomado ciência, pelo requerimento, de atos que precisavam da fiscalização dele. Daí a conduta do conselheiro e tudo que já tinha sido oferecido. De uma infração administrativa, né? Exatamente. E... na pior das hipóteses, eu tomaria a iniciativa do cidadão, né, como apenas veiculando a notícia, né, de uma infração administrativa, na regimentação de juízes, né, o que é seríssimo, né. Agora, surge o problema alusivo à sustentação, que seria feita pelo presidente do tribunal. Aqui eu não reconheço interesse de agir aos impetrantes, concursados. Evidentemente, eles não personificam o Tribunal de Justiça. E aí, se não assentarmos isso, né, nós vamos admitir até mesmo que eles podem caminhar no sentido de exigir até a sustentação pelo próprio presidente do Tribunal de Justiça. Não se cogita, né, de um bloqueio, de um cerceio, né, na atuação dos impetrantes. Mas sim um cerceio, diria, a respeito à manifestação do presidente do tribunal, eu não estou perquirindo se houve cerceio ou não, né, no que teria revelado o desejo de sustentar, com uma pauta, evidentemente, designada para que fosse cumprida, né, num balizamento temporal, consideradas as horas do dia, a partir das 9 horas. Os candidatos aprovados foram cientificados do procedimento? Foram e apresentaram defesa, né? Os candidatos. A apresentação de defesa foi feita pelo tribunal, mas eles não foram? Houve proclamação, o presidente do tribunal comunicou a eles da instauração. E eles não foram cientificados? Eles aprovados não foram cientificados do processo? Foram cientificados do procedimento. Como eu disse no meu voto, no âmbito o próprio do Afinei, Conselho? que é o primeiro, foi cientificado de que havia o procedimento em tramitação e no Conselho. apresentaram defesa?
Não, eu não tenho o Poderia ter procedimento, apresentado, se quisesse. mas eu não tenho o procedimento O administrativo. defeito que se articula quanto à análise procedida pelo Conselho diz respeito ao que veiculado pelo Tribunal de Justiça? Exatamente. Que o Tribunal de Repito o que eu Justiça disse quanto à apresentou, sustentação. Não faltou vejo sustentação interesse e aí eles não no que eles apresentaram. silenciaram, não apresentando defesa. Na verdade, ministro, Imagino que tenham sido cientificados foram do cientificados, procedimento, o presidente né? do tribunal comunicou. Quedaram silentes. E aí, eles dizem que, quando o Conselho Nacional de Justiça tornou ilegítimo aquele primeiro requerente e deu sequência, convalidando todos os atos praticados, que ele deveria ter anulado o procedimento e começado outro procedimento de ofício. É isso que eles querem. Aquele procedimento que teve início com a representação não do Marcelo Costa aproveitando- Matos, teria que começar Eu de entendo novo que para aí eles. o Conselho, né, tomou a iniciativa do cidadão como uma notícia da infração Convalidou administrativa. E usou-se do E Instituto deu da sequência. Convalidação, que tem efeitos Deu retroativos sequência no ao procedimento. processo. Ao processo. Foram, então, cientificados Foram, os candidatos. volto a ler aqui. Foram, consta daqui. É causa de Não, pedir ele da diz assim, impetração, o impetrante Orfineia, que é o cesseio primeiro, a eles próprios. reconhece a folha 130, ter recebido comunicado eletrônico encaminhado pelo presidente do tribunal informando a instauração do procedimento. Portanto, foi pedido pelo conselheiro ao Tribunal de Justiça informações, e o tribunal comunicou a eles. A própria petição inicial deixa entender que, quando se diz aqui, quando se sustenta o seguinte: ora, não houve por parte do relator qualquer menção às defesas apresentadas pelos impetrantes litisconsortes. Eles apresentaram defesa? Presidente, se me permitisse, os impetrantes nunca foram cientificados pelo CNJ da instauração do procedimento. O que houve foi uma comunicação pelo presidente do Tribunal de Justiça que estaria sendo instalado, até porque foi suspenso. Ele instaurou Esse e tema é suspendeu. causa de pedir da impetração? Esse, senhor. É causa de pedir? Isso, causa de pedir. Aí é sério. Parece que não. Eles Foi- produziram defesa. Não, eles não produziram. O Tribunal de Justiça produziu a defesa Não, e comunicou. Eles nunca produziram produziram defesa porque nunca foram cientificados no procedimento. Foram. Só tomaram conhecimento pelo presidente do Tribunal de Justiça quando o certame já foi anulado, foi suspenso. Aí teria que ter sido comunicado, porque o certame estava suspenso. Lei- Mas foi comunicado pelo presidente do Tribunal de Justiça Sim, do Amapá, mas está- e não está pelo aqui. CNJ. Está aqui Eu a torno, folha, a vamos- 130, vamos ministro, a preliminar. se eu puder ler para eu Vossa torno a Excelência. indagar se esse tema consubstancia causa de pedir da impetração Não, a nulidade por falta de eles terem sido de cientificados. ciência Não, para até porque- defenderem-se. Olha aqui, vou só apresentar um dado que a folha 130, em seguida, são anexados aqui as defesas por eles apresentados. Orfinei da Conselho. Excelentíssimos senhores conselheiros do Conselho, registrado no Conselho Nacional de Justiça no dia 9 de agosto de 2006, folha 130 do primeiro volume. Orfinei da Conceição Sadala, Esse que é o primeiro impetrante. impetrante, brasileiro e tal, candidato inscrito no 7º concurso para ingresso na magistratura sobre o número 8, vem com devido acatamento apresentar manifestação no processo administrativo 198 nos termos seguintes: da intimação para se manifestar, da minha vida enquanto estudante, preparação para a carreira, alegações a Agora, meu respeito, a mesma coisa. há um tema que prejudica essa análise, né, da existência ou não de defesa. É a causa de pedir da impetração. Da impetração, Se que é- aponta o defeito do processo que correu no CNJ, considerada a ausência de ciência, Não, ausência de ciência não. Eles dizem, não, Mas é não que, apresentaram alegações alegam ausência de de prazo alegações para alegações finais. finais. Eles juntaram as suas defesas, mas, como na sessão do dia 29 de agosto, o Conselho transformou, julgou ilegítimo e assumiu de ofício o que tinha sido produzido, julgou nesta ocasião, com base, inclusive, nesses documentos. as alegações finais estariam previstas no regimento Na lei do de- Conselho? na lei do- ou Na lei está. aplicada?
Na lei está. Na lei do processo. Na lei Lei 9.784. E cuja aplicação Excelentíssimo subsidiária, pelo menos eu estou Se me permite, Não, as defesas estão aqui. Ministra relatora, um outro dado, né? A deficiência no exame da matéria de defesa diz respeito à defesa apresentada pelo tribunal ou pelos impetrantes no processo administrativo? A deficiência. Que Não, o Conselho eles não apresentam- teria examinado... Aí não teriam examinado, não. Não teriam, em face de cada uma das alegações deles, pormenorizada a fundamentação das razões de decidir, que, aliás, foi reiterado pelo advogado. Excelência, só para esclarecer o questionamento do iminente ministro Marco Aurélio, É questão de fato. a questão de fato, a causa de pedir da falta de cientificação do candidato consta na causa de pedido inicial e foi... As alegações finais. Não. As alegações Foi questionado a não obediência ao artigo 98 do Regimento Interno, que 93. ele prevê que estará do procedimento é obrigado à determinação das auditivas dos supostos beneficiários do ato impugnado, que no caso os impetrantes, o que não ocorreu. Mas ocorreu, porque impugnado é houve o uma ato do manifestação. Tribunal de Justiça. Não. Quer dizer, o CNJ é um órgão que examina e fiscaliza os órgãos do Poder Mas Judiciário. como eles estavam fazendo Então, concurso e eram interessados... Ministro do Tribunal de Contas da União também o é. E nós admitimos a Nós temos defesa admitido quando há se- situação constituída. Exato. Quando um órgão de controle anula um ato administrativo que gerou beneficiários, esses beneficiários têm que a eles tem Com que dar a dois oportunidade detalhes, de ministro, defesa. pertence. Com dois detalhes aqui importantes. Primeiro, eles apresentaram defesa perante o Conselho, como eu acabei de dizer, a partir da folha Na página 130. 6 da Segundo, petição, na página 6 da petição Segundo, diz... estava em tramitação um concurso público. Se não há nem direito à nomeação depois do concurso, que dirá a continuidade do talvez não concurso. tenha havido um Venhamos que procedimento aqui a situação é ortodoxo diferente de da do Tribunal de Contas. No citação, Tribunal de Contas, notificação. julga-se Eu uma creio outra que o situação. comparecimento espontâneo, ele supre... Supra a Folha cientificação. 130 na sequência. Na página 6, Está parte aqui. final... A partir da folha 130 estão aqui as manifestações. na parte final diz o seguinte: não houve por parte do relator qualquer menção às defesas apresentadas a pelos partir de folha impetrantes 130, como eu litisconsortes, acabei de ler. as quais destacavam toda a vida pregressa dos mesmos, bem como a comprovação de suas idoneidades morais, além de elementos probatórios suficientes capazes de demonstrar suas capacidades profissionais, E aí- intelectuais, honra e boa fama. Portanto, A partir da folha aparentemente, 130 o que estão se reclama aqui separadamente é de não se ter contemplado na no fundamentação, julgamento, pormenorizadamente, Sim, mas o que isso- cai no artigo Essas 93. questões, se considerado nulo o procedimento do concurso por outras razões, evidentemente são irrelevantes. Não, claro. Hã? Página 6 da petição, ministro Gilmar Leite. Página 6. E a partir da 130 estão Haveria, separadamente. então, agora pegando o que o ministro Sepúlveda Pertence lançou, haveria incompatibilidade, considerado o que é assentado quanto à insubsistência do concurso e o exame das demais matérias de defesa. Se realmente outro surgiu problema essa que eu- incompatibilidade, não que eu estava o órgão suscitaria compelido, para esclarecimento porque da não ministra. sujeito ao princípio da eventualidade, não estava compelido a emitir entendimento sobre as demais Sim. matérias, que ficaram A prejudicadas. relatora disse bem isso. Né? Mas é preciso que realmente se tenha essa premissa, né, como verdadeira. Ou seja, o fundamento da decisão, por si só, já excluiria o exame das demais causas. O Conselho das considerou demais nula o defesas problema apresentadas. As da... outras defesas, as outras matérias, esta que ficou, que realmente ficou como núcleo, é a questão de o Conselho ter garantido um procedimento administrativo de acordo com a legislação e o regimento interno, a despeito do que alegam os impetrantes. A apresentação de defesa foi feita pelo Tribunal de Justiça, a apresentação deles, inclusive, espontaneamente, ocorreu. Então, quanto a isso, não há vício. As outras matérias, para mim, não são matéria de mandado de segurança. Agora, é isso que eu gostaria de ter
pouco mais de esclarecimento da emenda relatora. Excelência, me permite... Só se for de fato, porque Não se há for pra dúvida discutir, quanto à identidade das Não questões volta com a o isso. concurso anterior. Isso é fato Isso é incontrovérvel. fato incontrovérsia. Há, inclusive, ministro, um quadro em que se comparam as questões que Sim, foram então- repetidas. Bom, o ministro Marco Também Aurélio não há Quase. dúvida quanto às chamadas questões regionais. Isto eu não entrei. Mas os fatos são certos. Isto eu não entrei. Qual Aí eu foi- estaria entrando qual foi no julgamento do Conselho. o fundamento da decisão do Conselho em si? O fundamento da É. decisão, volta a ler Por para gentileza. Vossa Excelência, a partir das informações que a ministra Ellen enumerou cada uma. Sim, sim. Que aí facilita, porque está devidamente. Perdoe-me, compeli-la a repetir. Não, por favor, que já ministro, ela quantas só- vezes estamos lidando com um assunto sério. Relata a ministra Ellen, literalmente nas informações. O fundamento da anulação do concurso se deu pelo seguinte, vou ler entre aspas. A. Somente após a publicação da concessão da liminar para suspensão do certame, quando já findas as 3 fases inicial do concurso, o sítio do Tribunal de Justiça do Amapá publicou o teor das provas objetivas discursivas e de sentença, porque uma das alegações que foram apresentadas ao Conselho é de que não teria havido a divulgação das provas e dos resultados. A presidente do CNJ, então, disse, não, a publicação ocorreu quando já findas as 3 fases iniciais do concurso, o sítio do Tribunal de Justiça, então, publicou o teor das provas e objetivas discursivas de sentença. B, a aplicação da prova objetiva, a publicação do resultado e do rol dos aprovados ocorreram no mesmo dia, 10 de junho de 2006, num sábado, e considerando o prazo de 24 horas para a interposição de recurso contra a soma dos pontos do gabarito, este deveria ser protocolizado num domingo, o que não é razoável, diz ainda constam das informações. C, a execução do certame foi feita em apenas 2 meses. D, várias questões de direito administrativo consistiam em cópia exata da prova aplicada no concurso realizado em 2005 no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. E, havia questões envolvendo expressões e palavras regionalizadas, quando poderiam ter sido utilizados termos de conhecimento geral. E F, dos 30 aprovados, dos 15 candidatos Sugere um direcionamento. submetidos à prova de sentença, apenas 11 foram aprovados, dos quais 9 têm ou tiveram vínculo com o Tribunal de Justiça do Amapá. Como essa parte? Dos 11 aprovados. A parte final das informações prestadas pela presidente do CNJ são, aspas, dos 30 candidatos aprovados, submetidos à prova de sentença, apenas 11 foram aprovados, dos quais 9 têm ou tiveram vínculo com o Tribunal de Justiça do Amapá. Essas foram as informações Seria uma pontuando as presunção. respostas. Uma presunção de que Mas Um advogado até da tribuna Mas disse, associada a o outros fato de elementos. que a existência do Que não vínculo com o houve tribunal nada disso. geraria, né, geraria aí acho que o Conselho a Nacional de presunção Justiça levou em consideração todos estes fatos juntos, Essa todos circunstância estes aliada a elementos, outros elementos. sendo que Porque, por num exemplo, certame, essa questão de se tomar de empréstimo, né? O que caiu em prova de um outro tribunal, isso para mim é irrelevante. Não, mas totalmente. depende, Cópia exata. ministro, depende, ministro. É irrelevante. Se há uma Por quê? repetição de provas, Porque o direito é O nacional. fato é certo. O direito é nacional. Do Conselho disse, numerosas questões eram cópias. não, e há um quadro Walter, que mas nesses pessoa aqui, eu ter não sei essa se eu informação consigo encontrar agora, mas a respeito há um do quadro tal concurso. em que Ah, não, mas o aí primeiro requerente... se suspeita de informação, tanto valeria se as questões fossem inéditas ou não. Tá vendo? Não sei se eu sou capaz Eu quero de deixar confirmar, ressalva quanto a pelo menos 2 desses fundamentos. Não, o ministro, mais o ministro. Esse outro e as questões regionais seriam de examinar, mas é porque aquele dogma de que prova de concurso é insuscetível de controle jurisdicional, eu tive a oportunidade de acompanhar pela primeira turma, dizer que est modus in rebus. Por exemplo, a pertinência
Era o caso concreto. A pertinência da questão com o programa. Tratava-se de uma prova de direito penal em que se enumeravam os crimes, quer dizer, os capítulos do Código Penal que seriam objeto. E Essa se faz pertinência é exigente. uma série de perguntas sobre crime diverso. Eu falei até, se fosse uma prova para catedrático de física quântica, o juiz ficaria numa certa dificuldade. Não era o caso. E até prova pericial talvez fosse necessário. Agora, o caso era elementar. Se enumerava crimes contra o patrimônio, No você edital. fez, eram perguntas, eu me lembro de uma sobre favorecimento real ou favorecimento pessoal, que não são crimes contra o patrimônio. Tá? Mas estou dando apenas esse exemplo, Ministro onde os Pertence. meus pares na primeira turma me acompanharam, Ministro Pertence, eu gostaria mostrando de que ler... aí não é a questão de entrar na avaliação subjetiva de provas. Isso é que se tem considerado, seja a prova de direito, seja de física quântica, Está e interditado ao suscetível de judiciário. controle judicial. Eu gostaria de ler para Agora, Vossa o apego ao Excelência... edital é absolutamente necessário, Sim. sabido que ele é a lei Exato. interna da competição. Sim, mas eu gostaria de ler para o ministro Pertence uma passagem do voto do relator, literalmente, que foi conduzido e que levou à conclusão do plenário do CNJ. Aspas. Também o fato de várias questões da prova de direito administrativo, 11 de um total de 15, terem sido cópia exata, aqui está grifado, da prova aplicada no concurso realizado no ano de 2005 para a magistratura do Tribunal de Justiça do Amapá, quando o presidente do Tribunal de Justiça do Amapá deixa claro em suas informações que tais tribunais seguem o mesmo modelo de organização de suas escolas judiciais, responsáveis pela execução dos concursos para magistrados, torna, no mínimo, provável que aqueles com maior contato com este tribunal, caso da maioria dos até então aprovados no certame, tenham alguma espécie de benefício em relação àqueles sem vínculo com este órgão, comprometendo a lisura do certame. Direcionamentos. O ineditismo, né? Ele é cogitado, por exemplo, É o voto quanto a do artigos. ministro Eduardo Agora, Lorenzoni, quanto a na sessão do dia questionamento, 29 de quanto a agosto, questão que de levou à prova, conclusão né? no plenário. É um pouco complexo, né? Presidente, nós estamos a decidir... Eu já né? livros que publicam essas provas, que já se fez nas... Presidente, nós estamos a decidir sobre um concurso público realizado por um tribunal, sobre o acerto ou desacerto de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos a nos pronunciar quanto a algo que repercutirá na vida de cidadãos, inclusive se o tribunal vier a endossar a decisão do Conselho Nacional de Justiça, né, com um estigma relativamente a esses cidadãos que teriam participado de um concurso manuseado ilicitamente. Eu vou pedir vista do processo para um exame, né? Portanto, após o voto da eminente relatora, do ministro Lewandowski, do ministro Joaquim Barbosa, do ministro Brito, que indeferiam a ordem, do vice-ministro Marco Aurélio. Eu